esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes esta parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E assim seja. Podem sentar um pouquinho? Eu não vou comentar o Evangelho, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem. Você já viu um morador de rua ser convidado para participar de um churrasco? Pronto, fique com o silêncio que vocês já disseram tudo. Vou comentar o Salmo. O refrão do Salmo: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Eu ouvi algumas pessoas cantando o refrão do Salmo neste final de semana, colocando esta frase no plural. Ou não sei se porque não prestou atenção direito no refrão, ou se porque achou muito pouco que o Senhor tenha preparado com carinho uma mesa para o pobre, no singular. Olhemos as bem-aventuranças, tanto no texto de Mateus quanto no texto de Lucas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque serão considerados filhos de Deus. Os dois evangelhos, com uma pequenina diferença. Então, com carinho preparastes uma mesa para o pobre. O livro do Eclesiástico também diz que aquele que despreza o pobre, despreza o próprio Deus. Porque o pobre é predileto do coração de Deus. E aí,
só de citar o refrão do Salmo, desse comentário, a gente entende por que Jesus dava tanta importância para os pobres. E a importância que Jesus dava para os pobres não era uma importância de cunho social ou de cunho assistencialista. Mas Jesus, sempre nos seus ensinamentos, supervalorizava, porque os pobres são os prediletos do coração de Deus. Sim, eu repito, os pobres são os prediletos do coração de Deus. E é por isso que lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus ensina justamente esta lição. Que estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso, doente e foste me visitar. Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. E Paulo diz que Jesus, sendo rico, tornou-se pobre para nos enriquecer. Então, o salmista nos leva a pensar em Deus com essas características. A segunda estrofe diz, a primeira linha da segunda estrofe: dos órfãos, ele é pai. Dos órfãos, ele é pai. Das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. Olha aqui que coisa impressionante. E por que aparece isso com uma certa evidência no Salmo? Porque os órfãos, mesmo no tempo de Jesus, os órfãos eram considerados pessoas que não têm a possibilidade de ter a presença de Deus, justamente porque são órfãos. E aí Jesus, na sua catequese, no seu ensinamento, ele vai mostrar que Deus é pai dos órfãos. Que os órfãos nunca foram abandonados e que Deus sempre foi o pai deles. E aí, também no tempo de Jesus e também no tempo dos apóstolos, as viúvas eram desprezadas. Eram abandonadas, eram esquecidas. Haja visto a eleição dos diáconos. Por que lá nos Atos dos Apóstolos, por que escolheram, acho que é Atos 5, a escolha dos diáconos? 4 ou 5, não sei. Por que escolheram 7 diáconos para ajudar na caridade? Porque uma das queixas era que as viúvas eram abandonadas, eram esquecidas. E os apóstolos constituíram 7 homens de Deus para cuidar das viúvas, para cuidar da caridade. Porque Deus sempre olhou com predileção para as viúvas. E não deveriam ser abandonadas ou esquecidas. Por isso, elas são inseridas na vida de comunidade, com um grupo de pessoas específicas criadas já no tempo dos apóstolos para cuidar delas, dos órfãos, dos abandonados, dos pobres. Por isso, Santo Estevão, sabe, aquele diácono que morreu assado? Não sei se vocês já ouviram falar.
Já ouviram? Santo Estevão, dia deles, dia 10 de agosto. Ele morreu assado na grelha. Ele morreu assado, sabem por quê? Porque o imperador pediu que ele levasse a riqueza da igreja. Ele pediu 3 dias, saiu nas ruas de Roma, pegou os pobres, os aleijados, os coxos, os mendigos e levou para o imperador e apontou: aqui está a riqueza da igreja. Ele encheu a praça de Roma com os pobres. Aí o imperador ficou muito feliz com ele, mandou assar ele na grelha. Ele morreu assado. E aí, num dado momento, ele olha para os soldados e diz assim: viu, dá para virar do outro lado, porque desse lado já está todo tostado? Olha o senso de humor de um santo, né? Morrendo queimado e pedindo para queimar do outro lado, porque se tostava por igual. Ele morreu porque defendeu as viúvas, porque defendeu os órfãos, porque defendeu os pobres, porque defendeu os abandonados. Eles têm a predileção de Deus. E é isso que este verso do Salmo está dizendo. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, que liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. O que às vezes nos chateia um pouco é que os pobres, no nosso tempo, são tratados com interesses. Muitas pessoas que cuidam dos pobres e que oferecem alguma coisa para os pobres, os oferecem para eles com interesse de receber alguma coisa em troca. Eles são tratados como moedas de troca, vou usar essa expressão entre aspas, para não entrar muito nesse campo. Então, o texto já no Salmo, né, nos dá esta certeza. Estes que são considerados abandonados, esquecidos, e que muitas vezes são usados como moeda de troca por alguns, são os prediletos, são os preferidos de Deus, são aqueles que Deus colocou mais a sua afeição. E por isso Jesus diz lá no capítulo 25 de Mateus, que eu já citei, que todas as vezes que nós fazemos o bem, cuidamos dos pequeninos, dos abandonados, dos esquecidos, nós estamos fazendo a Ele mesmo. Então o hino que a gente canta foi um hino da campanha da fraternidade, não sei de que ano, onde a campanha da fraternidade trabalhou justamente com os pobres, né, que dizia assim: entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Entre nós está e nós não o conhecemos. É justamente um questionamento muito forte para nós. É muito forte esse questionamento. E eu concluo dizendo que quando a nossa fé, quando nossa espiritualidade não considera o cuidado com os pobres, a nossa fé, a nossa espiritualidade está manca. Está manca. E aí eu quero aproveitar esse comentário do padre para fazer a vocês uma outra provocação. Eu não gosto mesmo de fazer provocação. Vocês viram quando entraram na igreja 2 cestas vazias lá na entrada? Sim ou não? Estão com medo de dizer que sim ou que não, né? Que não sabem o que vem depois. Vocês viram a cesta vazia, sim ou não? Ou não viu nem a cesta? Não sabe se ela está cheia ou se ela está vazia. Mas quem viu a cesta vazia, a cesta está vazia por quê? É para receber, e ela está vazia por quê? Porque ninguém trouxe o alimento. Pronto, respondeu aquilo que eu queria que você respondesse. Deixa eu fazer outra pergunta agora, bem discreta. Você costuma jogar comida fora lá na sua casa, sim ou não? Faz assim só.
Os que não fizeram nada porque jogam, né? Então. E os nossos irmãos que assistem os vicentinos passaram dificuldade para montar cesta agora no mês de agosto, porque receberam pouquíssimas doações. Então eu tenho que dar uma cutucada em vocês. Eu peço que de hoje em diante, aquelas 2 cestas que ficam lá no fundo, nunca mais estejam vazias. Toda vez que você vir para a missa, traz 1 quilo de alimento e coloca lá na cesta. A gente vai saber que o alimento que está naquela cesta vai ser para a doação dos vicentinos, para as famílias que os vicentinos assistem. Então venha para a missa e traz 1 quilo. 1 quilo para a gente que tem 1 quilo não é nada. Mas para quem não tem 1 quilo é muito. É muito. Então vamos partilhar. E eles pedem também ajuda porque tiveram dificuldade com leite. Porque tem bastante criança nas famílias que eles assistem e tiveram pouquíssimas doações de leite. Então você traz o leite, porque é mais necessário, porque a criançada bebe bastante leite, né? Você traz o leite, traz 1 quilo também, né? De modo que a cesta esteja sempre cheia, para que a gente possa ajudá-los, né, a sustentar aqueles que passam por maiores dificuldades. Assim, nós estaremos vivendo plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Como diz a letra daquela música, né, fica sempre um pouco de perfume na mão os que oferecem rosa. Sempre há um aumento pelas mãos do doador. Sempre enriquece. Quem doa nunca fica pobre, mas enriquece o doador, diz a letra da música. Então, se nós não consideramos isso, a nossa fé em Jesus é uma fé manca. A nossa fé em Jesus, a nossa espiritualidade é ainda uma espiritualidade egoísta. E a nossa espiritualidade nunca deve ser egoísta. A gente deve estar sempre com o coração dilatado para perceber também as necessidades daqueles que mais precisam. Vamos fazer este esforço e com certeza nós estaremos experimentando a pessoa de Jesus na pessoa desses nossos irmãos que talvez a gente nem conheça, que talvez a gente nem saiba onde eles moram, a gente não sabe nem como eles vivem, né? Nem como é a casa que eles moram. Talvez a gente nem conheça. Talvez a gente nem venha a conhecê-los. Né? Mas é necessário que a gente faça esse gesto de sair de si mesmo, né? Para fazer e praticar a caridade àqueles que mais necessitam. Que você possa ficar pensando sobre isso durante esta semana. Né? E se você não parar de pensar nisso durante esta semana, eu peço somente uma coisa: não fique bravos comigo. Se você ficar pensando a semana inteira, se você perder o sono, não conseguir dormir essa noite por causa disso, não fique bravos comigo. Não fique bravos comigo. Se caso insistir nisso, reclama com ele lá. Só com ele. Que nós possamos compreender verdadeiramente a necessidade dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.